Dia, Ana Paula Mendes, seja bem-vinda ao Portal Desacato. Tudo bem com você? Bom dia, Rosângela. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Muito obrigada pelo convite. Isso, e a gente está sendo acompanhada pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo Spotify. Vamos ver se essa edição pode estar correndo também num podcast, que agora a M. Pandolfo, gente, também está nessas ondas do podcast. Mas o tema que me fez convidar a Ana Paula Mendes, ela que é presidenta do Conselho Municipal de Direitos LGBTQIA+, essa sigla que significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexos, assexuais e outras. Ela é militante da Coletiva de Mulheres Bissexuais de Santa Catarina, a COMB-SC. Bem, a quarta Conferência Nacional de Direitos das Pessoas LGBTQIA+, está marcada para acontecer entre os dias 31, 21 e 25 de outubro, lá em Brasília. Mas as conferências são espaços fundamentais de participação social, destinadas à formulação, monitoramento e avaliação das políticas voltadas à promoção e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+. O tema desta quarta conferência será Construindo a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, a partir do pressuposto de que trata-se de uma construção de uma política nacional, por isso ela precisa do envolvimento da diversidade geográfica, histórica, social e cultural da população LGBTQIA+, de todas as regiões do país. Já passaram os prazos para o acontecimento das conferências locais, municipais e as livres. Mas o prazo para as conferências estaduais e distritais, ele vai, de distrito, que é do Distrito Federal, encerra-se em 31 de agosto. Mas aí é que surge a nossa pergunta e o nosso questionamento, Ana. Teremos uma conferência estadual em Santa Catarina? Então, teremos uma conferência, porque precisamos ter. E a gente ainda, né, aguarda, espera que a gente tenha a nossa quarta conferência chamada pelo governo do estado, como sempre foi, né? Afinal de contas, a gente não está falando da primeira Conferência Estadual de Direitos LGBT em Santa Catarina, a gente está falando da realização da quarta conferência, ou seja, existe toda uma trajetória, um acúmulo, um histórico, né, de realização e de participação da população LGBT dentro dessa arena, digamos, né, de discussão e de formulação de políticas em âmbito estadual e nacional. A quarta conferência LGBT no estado de Santa Catarina, ela é uma das etapas da quarta conferência nacional, né? Então, para quem não conhece ou não está muito familiarizado, assim, funciona o governo nacional, né? Lança o decreto da realização da conferência nacional e existe um cronograma daí de trás para frente, onde o Conselho, né, o Conselho Nacional de Direitos LGBT lança esse cronograma. Os estados que possuem um Conselho Estadual de Direitos LGBT absorve esse material, organiza essas informações e faz também o chamamento e orientação para que os municípios realizem as suas conferências. Então, os municípios realizam suas conferências primeiro, elegem suas pessoas delegadas, que são as pessoas que vão participar na etapa estadual. A estadual realiza sua conferência, elege as pessoas delegadas desse estado que vão para a etapa nacional. Então, é uma escadinha que vai e volta, assim, em termos de realização da etapa. O que acontece, né? Um pouco das nossas dificuldades aqui no estado de Santa Catarina. Nós não temos um Conselho Estadual de Direitos da População LGBT. E em Santa Catarina, nós aqui em Florianópolis, somos o único Conselho de Direitos LGBT municipal do estado. Então, isso eu assim, não saberia te dizer, mas arrisco dizer que essa é uma configuração meio inédita no país, assim, onde um estado não tem o conselho e uma única cidade
no Estado inteiro que possui o seu Conselho de Direitos LGBT. Então, esse é um cenário que acaba dificultando muito o processo de participação da militância e da sociedade civil, do controle social, dentro dessa estrutura de gestão, né, nos âmbitos municipais, estadual e estadual. Então, assim, e a gente, hoje, assim, uma das grandes dificuldades que a gente está encontrando nesse atual momento é justamente de fazer com que a gestão compreenda a importância e a urgência da realização dessa conferência como um direito, né, da nossa população de poder participar da Conferência Nacional, porque, como eu falei antes, se a gente não realiza a nossa etapa estadual, a gente não elege pessoas delegadas, logo nós estamos fora da nacional. Então, isso não pode acontecer e não vai acontecer. O que a gente está, então, como novamente também eu falei, é o que a gente ainda está aguardando, que essa semana se defina se o governo do estado vai realmente exercer o seu, digamos, a sua obrigação de chamar, porque quem convoca conferências é o executivo, né? Então a gente ainda está no aguardo de que o governo do estado faça esse chamamento, essa convocação, essa publicação de convocação da quarta conferência e de constituição da comissão organizadora, para que a partir daí a gente consiga estruturar esse caminho, né? Caso isso não ocorra, nós temos algumas ideias que a gente vai estar discutindo aí com um coletivo de militância no Estado, para a gente entender de que maneira que a gente vai caminhar. O fato é, nós vamos realizar, porque a população LGBT de Santa Catarina não vai ficar de fora da Conferência Nacional. Nós estamos, inclusive, o nosso conselho aqui de Florianópolis, apesar de ser um conselho municipal, né, não ter gerência nos demais municípios, muito menos no âmbito estadual, mas a gente, entendendo da importância desse processo de realização de conferências, já no ano passado a gente começou um diálogo muito próximo com o Conselho Nacional, para explicar um pouco da nossa situação, como é que é, né, como é que é a nossa configuração aqui no estado, e da dificuldade que a gente tem até de receber as informações para a realização das conferências, né? Porque, como eu falei, a conferência cabe ao Conselho Estadual de Direitos LGBT fazer esse diálogo com o nacional e orientar os seus municípios, mas nós não temos essa pecinha, né, no meio do caminho. Então, isso acaba dificultando muito. Nós também não temos uma secretaria, por exemplo, que trate das questões das políticas LGBT no governo do Estado. Então, essa aproximação que a gente começou via Conselho Municipal junto ao Conselho Nacional de Direitos LGBT, ela foi muito importante, porque a gente conseguiu, com todas as informações que a gente conseguia junto ao Conselho Nacional para a realização da nossa conferência em Florianópolis, nós realizamos também um grupo de articulação com representantes de demais municípios do estado que estavam interessados em realizar as suas conferências municipais, e a gente meio que pulverizamos essa informação para os municípios. Então, a gente conseguiu colaborar também com a realização. Hoje a gente tem mais ou menos umas 8 cidades no município no estado de Santa Catarina que realizaram conferências municipais ou que estão ainda para realizar. Ou seja, a gente já tem toda uma expectativa, inclusive pessoas já delegadas de municípios para ir para a etapa estadual. Então, a gente tem temos esse suporte também do Conselho Nacional, que desde lá atrás tem nos acompanhado e tem participado, né, muito próximo assim, desse processo nosso de articulação junto ao governo do Estado. Então, a gente está muito confiante que essa semana ainda a gente venha ter uma resposta positiva de que a gente vai conseguir ter esse decreto para que a gente consiga manter a trajetória, né, natural das coisas, onde o governo, né, a gestão convoca a conferência, e como disse antes também, como vem sendo já todas as gestões, as demais conferências que a gente teve em Santa Catarina foram convocadas pelo governo, pelo executivo. Então, agora não pode ser diferente, então a gente está muito confiante nesse processo, né, de que a gente vai conseguir ter essa conferência chamada pela gestão aqui no estado.
Correto, porque é como você falou, senão as demandas do nosso Estado, que não são poucas, não vão, Sim. né, estar representadas na nacional. E eu queria que você falasse sobre isso, Ana. Você, como presidenta do Conselho Municipal de Direitos da População LGBTQIA+, num Estado que está com essa configuração de organização toda complexa e dificultada por todas essas questões que você acabou de relatar, quais são as principais demandas que chegam no Conselho Municipal? Porque a gente vive um Estado que a gente acompanha questões muito absurdas, do tipo pais serem proibidos de participar com os filhos das paradas, das dificuldades que os casais enfrentam no judiciário para conseguir acessar direitos que já estão garantidos, que já estão sedimentados, como o casamento reconhecido judicialmente, o casamento homoafetivo. Então, eu queria ouvir de ti, assim, quais são os principais pontos que chegam para o Conselho? Quais são as principais demandas que você já sabe que vão ser questões que vão estar surgindo para serem levadas para a conferência? Uhum. Assim, em relação à conferência, na verdade, dentro dessa estrutura da conferência, a gente tem eixos, né, temáticos, assim. Então, as demandas, elas vêm todas, digamos, dentro desses temas, desses eixos temáticos que a própria orientação da Conferência Nacional nos traz, assim. Então, a gente tem, desde a discussão, né, das conferências municipais, todas elas tratadas também dentro desses eixos temáticos, no estadual vai ser a mesma coisa. Eu até trouxe aqui os eixos que a gente tem para a nossa 4ª Conferência Nacional, os eixos que foram definidos, eles são esses daqui: enfrentamento à violência LGBTQIA+, trabalho digno e geração de renda à população LGBTQIA+, interseccionalidade, internacionalização e institucionalização da política nacional dos direitos da pessoa LGBTQIA+. Não foge muito também da nossa realidade do dia a dia do Conselho, assim. Por exemplo, essa questão da violência, ela é uma questão muito latente, né, dentro da nossa população, assim, quase que diário, assim, os relatos que chegam para o Conselho de pessoas sofrendo violência das mais variadas, assim, da violência física, violência moral, violência de todas as formas possíveis, assim, e essa coisa também de como se a gente não tivesse, como você falou, né, existem direitos que já estão consolidados, mas para uma parcela da população, porque para nós, não. Então, a gente ainda tem que estar, primeiro, reivindicando a nossa existência, a nossa dignidade de existir e de acessar os mesmos direitos que para qualquer população, qualquer pessoa já está posto, já está colocado. Então, é uma luta assim, por dignidade, por conquista, de direitos, por sobrevivência. Então, a gente tem, assim, esses diversos temas, assim, que permeiam mesmo a nossa existência, né, diária. E o Conselho acaba sendo um espaço, no âmbito do município de Florianópolis, pelo menos, que recebe muito esses relatos, assim, sabe, de violência na escola, de violência, enfim, na rua, aleatória, de uma pessoa que simplesmente está caminhando e é interceptada, sofre algum tipo de violência. Então, enfim, infelizmente, a questão da violência, ela é sempre uma pauta constante, assim, e não à toa ela é um tema específico da conferência, porque de tão forte que é essa experiência na vida das pessoas LGBTQIA+. Eu queria que você comentasse, Ana, você falou da questão da violência, e o vereador Camazão andou denunciando essa questão especificamente na Câmara Municipal de Florianópolis, né? Onde a extrema-direita apresentou novos projetos para perseguir as pessoas LGBTQIA+, querem permitir que os pais proíbam a participação dos filhos em atividades pedagógicas que envolvam gênero e sexualidade. Por que eu te pergunto especificamente essas questões de educação? Porque eu penso que, além das questões objetivas de atos,
a gente sabe que o que mais perpassa a conjuntura aqui no Estado é a violência subjetiva, é a violência que perpassa os sentimentos das pessoas, né? E ações como essas, que impedir crianças de discutir esses temas, a gente vai estar muito perpetuando esse cenário no nosso Estado. Se as crianças não puderem conversar sobre isso, se isso for um tabu, nós não vamos estar criando novas gerações de pessoas que já têm um pensamento enviesado, distorcido, atravessado, né? Então, como você tem acompanhado esses debates, Ana? Eu sei que você é do Conselho Municipal, a gente está falando da Câmara Municipal de Florianópolis, que tem um perfil muito específico em relação a esse tema. Sim, mas faz parte, assim, também, né, do nosso dia a dia no Conselho, fazer esse acompanhamento, monitorar, acompanhar e nos manifestar, enfim, e fazer o enfrentamento também da parte, pelo viés aí do legislativo, né? O Conselho Municipal, inclusive, é um conselho criado por força de lei. Então, assim, esse ambiente da Câmara, ele, na verdade, é a nossa realidade, assim, também, de lidar com isso, né? E a verdade é que a gente observa, assim, um ataque constante e um uso da nossa pauta por meio do pânico moral, né? Assim, não só em Florianópolis, mas sobretudo aqui e no estado de Santa Catarina. Mas a gente acompanha isso em diversos outros municípios, estados do país. É realmente uma estratégia, inclusive a gente vê esses projetos de lei, eles são copia e cola de diversos que está protocolado já em outras câmaras, então a gente sabe como que funciona, né? Então, assim, é realmente a utilização da pauta LGBT para instaurar pânico moral na sociedade, assim. Então, existe esse projeto de lei que está posto, que se você for ver, ele é um projeto de lei que, inclusive, proíbe, por exemplo, o debate sobre gênero, igualdade de gênero, a gente está falando de igualdade de gênero entre homens e mulheres, por exemplo. Não tem nem nada a ver, assim, com a pauta LGBT, mas é isso, assim, o uso da palavra para se instaurar um pânico moral mesmo, assim, na sociedade. Existe esse projeto de lei, existe o projeto de lei, um outro projeto de lei também para derrubar o nosso eixo de educação do nosso Plano Municipal de Direitos LGBT, proposto pela mesma senhora vereadora. Então, a pauta LGBT e educação, criança, acaba se tornando, digamos assim, o suprassumo do absurdo, assim, onde como se não existissem pessoas LGBTs na infância, crianças, como se pessoas LGBTs não tivessem suas famílias, filhos, a gente não tivesse de novo, é isso, como se a gente tivesse estando, não podendo estar parte desta sociedade, como se a gente fosse algo fora, que tem que ser escondido, eliminado, apagado. Então, assim, é uma violência institucional. A gente vem falando assim de todas as violências que a gente vem sofrendo. A violência institucional, ela é uma delas que a gente cotidianamente sofre também, que é isso, é ser violentada pela instituição, pela estrutura, que deveria estar aprovando projetos em prol da nossa dignidade, né, em prol da nossa existência, e não querendo nos criminalizando ou querendo nos colocar num lugar como se a gente não, como não fôssemos sujeitos que merecêssemos uma plena cidadania, né? Então, isso acontece muito, assim, essas violências institucionais por meio de projetos de lei, por meios de ataque, né, de mentiras que se falam lá nos palanques, das casas legislativas, por meio de projetos, muitas vezes de executivo. Então, assim, é isso, é uma população que também está suscetível a violências institucionais, por meio do Estado, né, por meio dos legislativos e do executivo. Então, é isso, assim, a gente fica muito... É bom que agora a gente tem, né, mais esse reforço na Câmara Municipal aqui de Florianópolis, com a entrada do Camazão, que é um homem bissexual, que faz a pauta, né, defende e faz a luta LGBT também. Então, assim, porque a Câmara de Florianópolis realmente ela é um ambiente muito hostil,
né, para a nossa população. Assim, a gente volta e meia, a gente vê assim, a entrada e o encaminhamento, né, dessas pautas lá dentro. Então, é importante quando vem mais, né, soma mais uma pessoa lá dentro para poder estar fazendo esse enfrentamento também, porque a gente sabe que, no final das contas, é um enfrentamento político, né, é uma disputa de narrativas ali dentro, assim, né, então é importante a gente ter mais vozes de pessoas LGBT lá dentro, para que possa ecoar algo diferente, né, porque senão fica só esse discurso monotônico da pauta do pânico moral lá dentro, com as nossas pautas, né? Exatamente. Outra questão, antes de passar para a próxima questão, eu só queria cumprimentar na nossa audiência. Bom dia, Amy Pandolfo, Thali Feldglaser, Isabel Fernandes, Siga Equipamentos. Muito bom dia, psicóloga Mara Auni. Estou muito feliz que você está acompanhando aqui. A Mara, que é uma leitora vai ser uma leitora diária amiga nossa, novinha aqui. Seja bem-vinda. Uche, Ralph Tipaldi, bom dia. Leandro Najar Espada, bom dia. Sérgio Honres, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos aqui na programação. Vamos começar bem a semana. Ana, indo para os minutos finais da nossa conversa, já que o tempo dispara, eu tinha uma questão que eu queria que você comentasse brevemente, que foi essa decisão do Conselho Federal de Medicina, que revisou os critérios éticos e técnicos para o atendimento de pessoas que eles dizem aqui, né, incongruência ou disforia de gênero, e da outras providências. Sim, disforia de gênero, é o nome também, é o nome técnico correto, tá certo. Mas eu queria que você comentasse, porque eu sei que nessa alteração do CFM, muitas questões, elas foram, como é que é? Dificuldades a mais. E muitas questões, inclusive, passam a ser, eu li, passam a ser proibidas, né? Antes de qualquer intervenção hormonal ou cirúrgica, a pessoa deve ter, ou seja, criam-se uma série de critérios a mais, fica vedado ao médico prescrever. Então, proibições e dificuldades a mais para as pessoas que estão em tratamento, na verdade, que a gente sabe, a grande maioria aqui é pessoas que estão em processo de transição, né? E então eu queria que você comentasse essa decisão para a gente ir finalizando. Tá. Assim, eu confesso que essa última decisão, eu acabei não me debruçando muito em cima dela, assim, então, assim, não conseguiria te fazer um comentário, assim, mais detalhado. Mas a gente sabe, assim, que tudo isso é fruto também da transfobia que existe na sociedade. E nessa dificuldade que existe, assim, isso, assim, dessa dificuldade que existe de aceitar que as pessoas simplesmente existam como elas são, né? Então, da possibilidade, assim, por exemplo, existe essa questão, né, de não de fechar os olhos para a existência, por exemplo, das crianças, né, das infâncias trans, das infâncias LGBT. Então, é um pouco isso, assim, de querer que as pessoas não tenham a autonomia do seu próprio corpo, né? Então, assim, tudo que envolve a questão da vivência da pessoa LGBT, menor de idade ainda, ou criança, tudo isso acaba virando uma pauta para se manter um controle sobre aquele corpo, aquela pessoa, aquela individualidade, né? Então, a gente sabe que esses movimentos, eles vêm um pouco mergulhado dentro desse universo, assim, né? Correto. É só mais uma faceta, né? De um mesmo... É mais uma faceta, com certeza. De um mesmo conjunto de pensamentos. Sim. Ana, qual é a tua expectativa em relação à data que vai ser marcada? Como é que funciona essa questão da estrutura mesmo para vocês se organizarem para essa conferência estadual? A gente tem
a conferência ela precisa ser chamada um mês antes, né, pelo menos, da sua realização. Então, a gente está num prazo bem apertado. Tem limite, né? Bem limite mesmo, assim, a gente, essa semana, como eu comentei antes, assim, a gente está aguardando essa definição para ver se a gente, de fato, vai conseguir ter essa convocação por meio do governo do Estado, e se a gente, enfim, conseguir, então, né, vamos estabelecer esse diálogo, a gente está fazendo esse diálogo junto ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, por meio da Comissão LGBT, então esse é o espaço que a gente tem feito esse diálogo junto com o governo do Estado, né, e então a nossa expectativa é que essa semana se defina se a gente vai realmente ter essa convocação ou não. Entendo essa convocação, é um processo, sim, convoca, constitui a comissão organizadora e vamos ter que, dentro de poucos dias, assim, levantar essa estrutura inteira, porque a conferência tem que acontecer em julho, né, no mês que vem. Então, vai ser um processo bem corrido, assim, e caso o governo do estado decida por não fazer a sua obrigação de convocação enquanto executivo da conferência, a gente vai precisar, então, aí entender, né, enfim, colocar em marcha, digamos, um outro plano, para a gente ter a realização da nossa conferência. O que certamente não é o ideal. Com certeza nós estaremos prejudicados, assim, enquanto participação da sociedade civil, mas como, né, é isso, mas a gente não vai deixar de realizar. Nós temos pessoas delegadas já em 8 municípios, já temos uma delegação, né, catarinense, assim, desses municípios que se organizaram contra todas as possibilidades, assim, sem ter um conselho estadual orientando, com a maior dificuldade também nos seus municípios, né, junto à gestão dos seus municípios para execução, para convocação. Então, para ver, sim, como da importância da demanda e da urgência que é a discussão desses temas, né, no Estado, por meio dos municípios, assim. Então, aqui em Florianópolis mesmo, também, quem convocou fomos nós no Conselho, porque temos essa prerrogativa, mas a execução, os custos, inclusive, dessa conferência não foi do município, não foi da gestão, foi do Ministério Público que foi nosso parceiro de execução da nossa conferência municipal. Então, para ver, assim, né, como é difícil esse trânsito e esse diálogo e que a gente consiga ter esse respeito mesmo, né, da parte da gestão, assim, de compreender, de nos olhar para a gente, nos entender enquanto população que tem direitos e que precisa ter acesso a esse espaço de construção política, né, que são as conferências e de discussão. Então, é isso, assim, acho que a gente vai precisar da militância, mas a gente sabe que a gente tem, né, o pessoal está já muito... não vê a hora, na verdade, de realizar essa 4ª conferência, então a gente sabe que esse apoio a gente tem, e agora é buscar esses caminhos mesmo para fazer esse debate, essa resolução, e conseguir estar levar a nossa delegação catarinense para a 4ª Conferência Nacional. Correto. Ana, queremos acompanhar de perto esse processo, tá? Por favor, os desdobramentos, repasse, considere esse canal aberto entre nós, um canal aí de fluxo de informação, para a gente também estar ajudando a divulgar os desdobramentos dessa mobilização da população LGBT que ia mais. Então, um abraço, Ana Paula, uma ótima semana para você, para nós. A gente segue aqui com a programação. Obrigada, bom dia para todo mundo aí. Já está aqui nos bastidores o Sérgio Honres, a sua entrevistada, o Sérgio Cardoso, e a gente segue aqui com a programação.